Então, toda a igreja, né? O coral, juntamente com a Concadec, adorando ao Senhor após a pregação da palavra do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Uma alegria, uma preocupação, uma satisfação estar aqui nessa manhã adorando a Deus. Quero desde já agradecer ao nosso pastor Mário, 66 anos que o campo está comemorando. Agradecer ao pastor Mário, meu pastor presidente, pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigada. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, lhe abençoando com saúde. O senhor, a irmã Iracema, e também os vice-presidentes, todo o corpo de obreiro. Agradecer às irmãs que estavam orando por mim, dizendo: irmã Inês, eu vou orar pela senhora. Eu disse: oh, que maravilha. Está ali o Gerson. Irmã Inês, a senhora vai pregar quando? Eu disse: sábado de manhã. Eu disse: eu vou fazer uma forcinha para chegar lá. Eu disse: ai, meu Deus, aumentou a minha dor de cabeça, a minha preocupação e a responsabilidade. Muito obrigada, igreja, pela oração em meu favor. E nessa manhã eu quero, junto com a igreja, compartilhar um texto que o Senhor me deu, que arde no meu coração, que se encontra em Gênesis capítulo 49. Nós não vamos fugir do tema, viu? Desde já. Vamos dizer assim: ah, meu Deus. Gênesis 49, verso 1, que diz assim: depois Jacó chamou seus filhos e disse, verso 8, Judá, os teus irmãos o louvarão, a sua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão diante de você. O verso 10, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os teus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Amém? Podem tomar o vosso assento. Continue orando. A Bíblia nos diz que quando José tomou conhecimento que seu pai estava doente, ele pegou seus 2 filhos e foi até a casa de Jacó. Quando chega na casa de Jacó, Jacó é informado que José havia chegado. E a Bíblia diz que Jacó se esforçou para sentar na cama. O corpo já não respondia mais, já não tinha mais a mesma firmeza de antes, para se alegrar com a presença do seu filho. E Judá, que é onde vai a promessa dos filhos, que ele vai agora abençoar. Mas José, quando chega, Jacó fica feliz. E é um momento difícil do texto, porque quando a pessoa ela não está com saúde, e quando ela sabe, ela é ciente que ela vai morrer, ela muitas vezes convida a família para se despedir. Para uma despedida. E José chega na casa do pai. E o pai ele começa a falar algumas revelações. Porque aqui já foi falado, não é? Pastor Mário falou aqui sobre a palavra, o poder da palavra. E palavras que são ditas, ela tanto edifica como ela abate. E também ela serve de conserto. E é um momento que Jacó está vivendo de alegria. E ele diz para José que não tinha esperança de ver o seu rosto, mas tem a oportunidade de rever o seu filho e agora conhecer os netos. E toma para si os 2 filhos de José e diz: olha, depois desse você vai ter a sua geração, mas esses 2 é meu. Como Rúben e como Simeão. É meu, seus filhos é meu, que você teve nessa terra. Ele fala que perdeu Raquel.
e aonde Raquel foi sepultada. Ele fala da situação e ele diz, olha, eu estava em luz quando Deus, o Todo-Poderoso, falou comigo. E ele me fez uma promessa. Porque para vermos a glória de Deus, como disse João, tem uma promessa. E a promessa precisa se cumprir. Quem vive de promessa, aguarda promessa. E o povo de Deus aguardava promessa do Messias. Aleluia! E ele disse, Deus me fez uma promessa. Todo-Poderoso me prometeu, falou que iria multiplicar a minha geração, ia ser frutífera, iria me dar terras, iria. E vai fazer isso sim, mas naquele momento, Jacó está doente. E ele diz para José, eu conquistei com a minha espada, e estou deixando para você uma herança. Coisa boa é a herança que papai deixa para a gente. E quem não tem herança? Tem uma herança para você lá em Sicar. Eu conquistei com a minha espada. É mais do que os seus irmãos. Olha, eu vou pelo caminho de todo homem. Mas depois da minha partida, na minha morte, me enterre lá em Macpela. Lá na sepultura onde está Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e Lia. Me enterre lá. É o caminho. Agora me dê os seus 2 filhos. Traz aqui os seus 2 filhos. E ele vai abençoar os meninos. E ele vai abençoar o mais jovem. E quando José observa, não se agrada. Tem coisa que não nos agrada, irmãos. Tem coisa que Deus faz que não nos agrada. E quando José vê, José quer trocar as mãos. Mas tem coisa que é Deus que coloca a mão. E ninguém pode impedir. Não tem como impedir. Aos olhos de José não era aquele menino. Porque tinha que ser o primogênito, né? As coisas não funcionam como eu quero, mas como Deus quer. Aleluia. É Ele quem manda. É Ele quem manda. Jacó percebe que José não se agrada daquilo ali. Mas diz, não, meu filho, não tem problema. Porque Manassés também será um grande povo. Mas Efraim, né? O negócio é de Deus. É Deus. Tem coisas que Deus faz que não nos agrada. Ele abençoa os meninos. E José, ele abençoa José. Porque para os judeus a palavra, quando ela é liberada, já está agindo no mundo espiritual. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Sem que antes ela faça aquilo que está designado para ser feito. Toda palavra liberada. Quando observamos o poder de uma palavra. Aqui já foi orado pelo poder da oração para desfazer, para Deus quebrar toda palavra de maldição. Um dia, uma irmã lançou uma palavra contra mim. Foi como uma pragana na minha vida. E um dia o Senhor usou a irmã e disse assim, eu vou desfazer a palavra e a oração. Porque é como se fosse uma praga. Tem crente que gosta de praguejar o outro. Toda pragana ela é queimada, porque o nome de Jesus, ele é poderoso para desfazer tudo isso. Aleluia. E José, traga seus filhos, nós vamos orar, abençoar a sua vida. Teu futuro, você será frutífero, você será abençoado, você será grande, José. Mas os dias estão diminuindo na vida de Jacó. E Jacó convida agora a sua família para uma conversa. Uma despedida. Isso arde no meu coração. A pessoa está para morrer, diz, eu vou bater um papo. É a hora da sinceridade. É a hora do olho no olho. É a hora de pedir o perdão. Agora é impossível, né? Alguém precisa ir para o leito para poder pedir perdão, para poder liberar perdão. Precisa ir para o leito.
A dureza é tão grande assim que precisa Deus ferir para poder reconhecer que também falha, que também erra. Se eu falho, eu erro porque eu não libero perdão, porque eu não perdoo, porque eu não deixo ir sem pagar o que me deve, porque há coisas que acontecem que não tem nem como reaver, não tem, deixa aí. Deixa para Deus acertar as contas, porque você e eu também falhamos. É a hora de chamar os filhos para se despedir, mas a despedida ela também tem um gosto amargo. É a hora de enfrentar os filhos. Alabassúria. De sentar os filhos para ouvir. Ouve, ó filhos de Israel. Ouve o que Jacó tem para dizer. Começa agora a trabalhar com os filhos, porque tem que deixar a bênção para as gerações. Mas antes ele começa dizendo: Rúben, meu primogênito. Rúben, tu és a minha força, o vigor da minha juventude. Tu és excelente, tanto em força como em nobreza. Mas perdeu a força, perdeu a nobreza, porque tu falhaste. Cometeu um ato que não deveria. Como é difícil perdoar. E eu fico analisando que tem situações dentro da nossa casa que acontece. E eu ouvi uma pessoa dizer assim: foi um dedo que eu cortei e joguei fora. É como se não fizesse mais parte, nem mesmo da família, por causa do dano. Mas Jacó disse: tu és meu filho amado, né? Querido, primogênito, que alegrou muito o coração do pai. Mas na hora que está para morrer, na hora da despedida, é hora de dizer para ele: você falhou. Você falhou. Poderia receber algo maior, mas você falhou. Como é difícil aceitar que falhamos, que erramos, que perdemos, e não é culpa do diabo, é nossa. São erros nossos que nos impedem de avançar, que nos impedem de receber algo de Deus maior, porque falhamos, e o erro, quando ele é corrigido em nós, dói, porque não é fácil. Jacó diz: olha, você falhou, você não vai ter a bênção. A herança que deveria ser sua, não é mais. Hoje se mata por herança. Não precisa nem ser uma herança numerosa em valores. Se mata. Rúben, você não vai receber. Hora de conferir o comportamento, irmãos. Aqui já foi falado que o corpo está se formando. O corpo agora está em observação e aprender o comportamento. O comportamento de Rubens não foi bom. Ele disse: Simeão e Levi são homens violentos. Quem é que precisa de líder violento? Que puxou a espada e que fez uma chacina. Quem precisa de líder violento? Quem precisa que alguém governe sobre nós violento, que não para nem para conversar, que não sabe dialogar, que não para ouvir, é tudo puxar a espada, quer matar, quer fazer alabaia sébia, fazer confusão. Precisa aprender a ouvir. Não, Simeão e Levi são violentos demais, a ira. Iracundo. Quando o pai fez um negócio, eles foram por trás, fizeram uma chacina. Deixaram a vida da família em perigo. Não. Ainda tem mais os filhos, que não dá tempo para a gente comentar tudo. Ainda tem Dan. Dan é uma serpente. Sempre à espreita da beira do caminho para dar o bote. Falando de comportamento, de confiança. Temos ainda Benjamim. Benjamim, tu és um lobo. Quem precisa de um lobo para guerrear aqui? Mas quando ele olha para Judá, ele diz:
Judá, os teus irmãos te louvarão. Ué, não podia ser José? Não podia ser José o ramo frutífero? Mas a promessa é para Judá. Os teus irmãos te louvarão. Para José os 11 feixes vai se inclinar. Mas para Judá os teus irmãos te louvarão. É dessa tribo de Judá que vai sair o leão da tribo de Judá. Por isso que João diz: e vimos a sua glória. Quero revelar para vocês, meus filhos, o que vai acontecer nos últimos dias. Oh, aleluia! O tempo vai se passando. E quando chega no capítulo 50 de Gênesis, já tem uma ligação para o Êxodo. Tem uma promessa, vai chegar alguém. Tem alguém, vamos para Deuteronômio 33. A promessa continua. Mas quando chegamos no Êxodo, o adversário se levanta. E aí Faraó diz: olha, vamos exterminar os meninos. Mas tem uma promessa. Vamos matar os meninos. Convoca as meninas para trabalhar. E aí as meninas vão fazer um trabalho maior do que um exército. Quando o menino nascer, você vai lá e já sabe o que tem que fazer. Mas tem uma mulher que se coloca na posição e diz: o meu filho não. O meu filho não. Eu vou esconder o menino. Eu vou esconder o menino. Aleluia. Faraó não vai colocar a mão nesse menino. O Senhor diz: é esse mesmo. É esse mesmo que está separado para eu usar. É esse mesmo. Levanta Moisés. E Moisés vai ser trabalhado por Deus. Porque é Deus quem trabalha na vida do homem para colocar onde Ele quer. Uma coisa é eu querer ser. Outra coisa é Deus me chamar para ser. Alabaias. Em tempo de ostentação, queremos ser, aparecer. Às vezes aparece até com o que não é da gente, é dos outros, para dizer que tem. Quando não tem, viver de aparência. Mas uma coisa é ser chamado para ser. Aleluia! E Moisés foi chamado para ser o legislador, o homem que trabalha com o ensino, aleluia, o homem que Deus confiou para tirar o povo da terra do Egito. É esse aí, que a mãe protegeu, o Senhor guardou, colocou na mão de uma mulher, dentro da casa de Faraó, preparou o menino, para que o menino se tornasse um homem e fizesse aquilo que Deus lhe mandou. Vai Moisés conduzindo o povo. Achou que perdeu. Não. Vamos pelo deserto. Ele disse: eu vou. Aí a morte, ela é misteriosa. Sobe, não volta mais. Mas tem alguém que vai dar continuidade. Tem Josué. E o tempo vai passando. Mas tem uma promessa. Porque Moisés segue dizendo: vem um que é como um profeta parecido com ele mesmo. Aleluia. Ele é somente um mordomo. Ele é somente um mordomo. Enquanto o filho não chega, ele cuida. Mas alguém está chegando aí. Tem uma promessa. Juízes, levanta juízes, sai juízes, morre juízes, opressão, guerra, fome. A família da casa de Judá, escolhida por Deus, agora vai para uma outra terra, para não morrer de fome. Pai Noemi, saindo alegre, feliz com seus filhos. Oh, que coisa boa, vou me mudar, vou sair da maré. É bom sair no tempo de Deus. Feliz, sorridente. Para outra terra. Lá na outra terra, perde o marido e os 2 filhos. Casa de viúva. Mas tem uma promessa para se cumprir. Tem uma promessa. O Messias ainda não nasceu. Cadê os irmãos? Cadê os homens? Tudo viúva. Parece que a promessa não vai se cumprir. Mas Deus tem sempre alguém.
vai, Ruth, trabalhar. E é trabalhando na obra, é caminhando que o Senhor dá vitória. Enquanto ela caminha, alguém observa, alguém fala. Tem quem fale mal, mas tem quem fale bom. Que bom. Mulher trabalhadeira, cuidadosa com a sogra. Tem alguém só observando. Deus já providenciou. Deus já providenciou para que a promessa se cumpra. Casa, aleluia, Ruth. Nasce o menino. Obede. Casa tem filho, nasce Jessé. E a promessa vai se estendendo. Daqui a pouco chega Davi. Parece que não tinha saída. Mas Davi nasceu. Nasceu Davi para ser o rei da casa de Judá. E eu digo que Deus ele foi generoso com as meninas. Porque ele permitiu que Saul se tornasse rei. A Raquel também teve direito de ser mãe de um rei. Mas a promessa era para a tribo de Judá. É a tribo de Judá, os teus irmãos. O lobo é o tempo todo querendo matar Davi. Saul tenta matar Davi de várias maneiras. Mesmo depois que morre, tem alguém que fica praguejando, desejando mal. O outro diz, eu sei lá quem é Davi, é fugitivo. Mas Davi estava somente aguardando a promessa. Quando ele se enfurece, diz, vou acabar com a casa de Nabal. Tem uma mulher de prontidão dizendo, na minha casa não. Davi, tu guerreias, guerra do Senhor. Não é contra Nabal. Não é contra mim a sua guerra, a sua peleja. E ele, olha, parou a fúria e disse, é um sábio conselho. A pessoa vem respirando sangue, o outro diz assim, rapaz, tu não está guerreando contra mim não. Esse não foi para isso que Deus lhe chamou. Não guerrei contra mim. Alabaia sébia. Não guerrei contra a minha casa. Não guerrei contra mim não. Porque eu tenho quem faça justiça por mim. Você não está entendendo o que Deus está fazendo. É somente um tempo, Davi. Nabal morre, Davi casa com... A promessa vai se cumprir. Mesmo Davi errando, nasceu Salomão. E a história continua. E vai continuando. O povo desobedece e vai todo mundo para o cativeiro. No cativeiro tem promessa. Aleluia! Deus levanta o profeta Ezequiel. E pergunta a ele, poderão reviver esses ossos? Sequíssimos. Será que a nação pode? Veja como está hoje, né? Poderão reviver esses ossos? Senhor, tu sabe, Senhor, porque tem uma promessa para se cumprir. O cativeiro se estende. Ramã se levanta e diz, vamos exterminar um polvinho que existe, vamos fazer uma limpeza racial. Mas tem uma mulher na torre de vigília que a princípio não toma atitude, mas quando a morte chega, irmãos, a ameaça, tem que orar. Diga ao povo que jejum. Vamos jejuar 3 dias. A guerra, a guerra foi declarada. É ou viver ou morrer. Mas há uma esperança. Vamos jejuar. Diga ao povo que jejum. Por mim que eu e as minhas servas, nós vamos jejuar. Ainda tem uma promessa para se cumprir. O Messias ainda não nasceu. Não vai acabar com a nação, porque tem uma mulher orando. Tem uma mulher jejuando, convocando o povo. Oh, aleluia! Quem morre é a mãe e sua companhia. Seus filhos, depois de mortos os filhos, ela diz para Deus, me dá os 10 filhos de Amã, pendura ele na forca. O tempo passa e nós vamos ver a história se repetir na Segunda Guerra Mundial, quando os 10 filhos, 10 braços, também são enforcados, que era uma vergonha para um soldado ser morto na forca. Mas tem uma promessa.
o menino ainda não nasceu. Isaías está profetizando, dizendo: eis que a virgem conceberá. Aleluia! Alguém que está no trono tem a oportunidade de convocar o povo para adorar, mas não faz. Estamos vendo aí um entretenimento. Não precisamos de entretenimento, precisamos de intimidade com aquele que tudo pode. Acais, pede para teu Deus um sinal. Acais nem estava cultuando mais, já tinha desmontado tudo, já tinha destruído. O culto não existia mais. Pede a teu Deus um sinal. Ele disse: não vou pedir. Não tem problema. Porque eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome é Emanuel. Você não serve. Deus já tem alguém para governar. Se você não quer fazer bem, Deus levanta outro melhor do que eu e você. Aproveite o tempo. Vai nascer. Vai nascer, vai para o cativeiro, mas tem uma promessa. Daniel, quando ele olha, ele lê, ele diz: chegou o tempo, é hora do povo retornar. E aí vamos para Isaías capítulo 40, 42, nós vamos ver o êxodo, o povo voltando do cativeiro, felizes, como diz o Salmo. A alegria é tanta que contagia as nações. Grandes coisas fez o Senhor por este. E por isso também estamos alegres. Alegrando-se com a alegria deles que estavam retornando para a sua terra. Felizes porque agora vão reconstruir o templo. Vão reconstruir os muros. Vão reconstruir a cidade e aguardar o Messias. Mas Daniel foi avisado que não seria assim. E o tempo vai se passando e Jesus não chega. O Messias não chega. As tendas da casa de Davi não é levantada, não é erguida. Continua sobre o domínio dos médos, dos persas, dos Alexandre, dos gregos. E agora, por fim, dos romanos, não chega. E aí o povo começa a desanimar. E a descrer do profetismo, porque o Messias não chega. Mas Paulo diz: chegando à plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos chegou e nasceu Jesus. A nação espera um Messias, mas um líder político que resolva os problemas, que liberte. Mas não é desse tipo de liberdade que Deus estava preparando para o povo. E aí é uma dificuldade de se entender, porque eles esperam alguém montado com um exército. Me chega um homem, pastor. Um homem nem usa espada, não tem exército, e só tem com ele 12 homens. Alaias. Um homem sem belezas, sem grandes riquezas. Um homem com 12 homens, pescadores, desprovido de bens. É esse homem que vem para salvar Israel? É essa tropa de 12 homens que vem aí? É essa tropa que vem aí que... Adaia súbia. Arabaia xéria. É esse grupo que vem aí? Esse pelotão? Ai, comandava Súria. É esse que vem aí? Que ainda me entra na cidade montado no jumento. Um jumentinho. Que nem é, ai, ô, Narabácia, nem era dele. Nem era dele. É esse o rei que Israel está esperando. É esse o Messias que Israel está esperando. É esse o libertador da casa de Davi.
É esse o filho de Davi que vem aí? Saul matou 1000. Davi matou quanto? 2 milhares. Esse aí não matou ninguém. Porque até quem estava morto ele trouxe a vida. É com esse aí que nós... Não. Manasto e derrácia. É com esse aí, é? É esse aí que vai liderar? É cancho e deforiga. Esse aí que vai governar, é? Esse sem aparência que vai governar. Esse dinheiro. Deus faz aquilo que Ele quer. Ele é quem governa a terra. E quando Ele resolve pisar forte, Ele pisa. É esse grupo aí. É esse grupo aí que vai fazer uma revolução. É esse grupo aí que vai dar um golpe de Estado no César. Vai tirar César do poder. Tem certeza? É com esse discurso que ele vai conquistar o povo, dizendo: bem-aventurado os que choram, porque esses serão consolados. Esse é o discurso de vitória. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. É com esse discurso aí que vai ganhar? Feliz aquele que quem quer ser perseguido, irmão. É com esse discurso que Jesus veio para conquistar. Os judeus olham e dizem assim: esse aqui não. Esse aqui não. Porque estão acostumados com líder de guerra. Davi era guerreiro. Mas esse aqui? E aí quem puxa a espada para defender ele, disse Pedro: embainha a tua espada. Eu não preciso da sua espada para você me defender. Embainha a sua espada, porque quem com ferro fere, com ele mesmo será. Embainha essa espada. Não precisa me defender. É com esse discurso? É com esse discurso? Os judeus olham e despreza. Despreza. Mas Jesus está fazendo uma grande revolução aqui dentro. Quem tem ouvido, ouça. A revolução começou e muitos nem perceberam. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os pacificadores. No meu reino. Bem-aventurados que sente a dor do outro, o que chora com o outro. Bem-aventurado aquele que segue 2 milhas, porque um é obrigatório, mas outro eu vou contigo, sou voluntária. Bem-aventurado, bem-aventurado. Que discurso é esse? Quando a gente quer guerra, quer liberdade. A liberdade é diferente que Jesus está apresentando. Que discurso é esse? Que discurso chocante é esse, irmãos? A mensagem de Jesus, e o pastor sabe disso, os pastores sabem disso, ela é tão confrontante conosco que a gente não quer aceitar. O negócio começa doce, termina amargo. Você pensa que é de um jeito, é de outro. Tem profecia que ela é indigesta. Indigesta. Como eu não aceito, eu fico com raiva do vaso. E aí o vaso, quando percebe que falou de... Não, eu só falei... Não, essa mensagem nós não queremos. Hoje estamos os mimizentos. E Deus, agora eu lembro da palavra do pastor Jaime Só. E Jesus está preocupado com os teus espinhos, nem com as tuas dores. Está preocupado com aquilo que você está sentindo. Ele está não, tadinho. Ele não trabalha com pena da carne. Pelo contrário, aperta e diz: eu vou apertar. E ele vai ver que tem que entrar numa forma. É uma forma. E a forma a gente não quer entrar.
Que mensagem dura de se ouvir. Quando ele diz, tire a trave do seu olho, quer tirar o aigueiro do olho do outro. Isso é indigesto. Quando alguém chega para falar mal, ele está aqui pronto para defender. Eu entrei na tua casa. Meu Deus, que situação constrangedora. Você não lavou os meus pés, você não me beijou, você não me recebeu com alegria. Agora está falando mal dela porque isso é difícil de se ouvir. E quando Jesus se levanta para defender quem a gente acusa. Ele chegou para cumprir a promessa. Jacó disse, eu vou revelar para vocês o que vai acontecer nos últimos dias. Vocês vão ter que se inclinar, louvar a casa de Judá, porque é de lá que vem aquele que pode mudar a situação. Mensagem dura que provoca um efeito colateral e duradouro. Aleluia! Jesus chegou para cumprir a promessa. Antigamente ele falava pelos profetas. Os escritores hebreus diz, falou pelos profetas aos nossos pais. Mas nos últimos dias ele tem falado pelo Filho. É o Filho que tem falado. E quantas vezes Jesus tem falado e nós não damos ouvido àquilo que ele está falando. Cumpriu o ministério. E ele chega para viver uma situação agora. E ele disse para os discípulos, onde que prepara a ceia? Ele disse assim, siga um homem que tem um vaso, um cântaro. É para o cenáculo. E quando está tudo preparado, lembra Jacó. Está tudo preparado, ele chega e diz assim, eu desejei comer convosco. Eu desejei me alimentar convosco. Estava terminando o ministério do pregador. Daquele que ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Termina aqui o ministério daquele que vai onde estão as meninas chorando. E diz, me mostre onde puseram o corpo. E ele chama para fora. Terminando aqui o ministério daquele que transformou água em vinho. Daquele que comia na mesa de Marta, Maria e Lázaro. Ele disse, eu desejei. Essa é a última noite. A última noite que nós vamos passar junto. E eu quero comer junto com vocês. É a despedida. Mas na despedida ele diz, tem um traidor. Tem um traidor. O traidor é revelado. Traidor. Estou me despedindo, mas tem um traidor. E o traidor se entrega e sai. Mas Jesus agora ele toma uma posição. Aquilo que ele falava abertamente, ele agora vai conversar com os discípulos. Jacó não se despediu da multidão, ele convocou a família para se despedir da família. Tem coisa que tem que ficar na família. Tem coisa que tem que ficar na família. Primeiro Davi é ungido diante da família. Tem coisa que é para sua família, o outro não precisa. Fica sabendo. Tem particularidade que é Deus com a sua família. Não vai se despedir para todo mundo ficar sabendo, né? A família. Eu e a minha família, a família. Eu e meus discípulos, eu desejei comer com vocês. Eu vou me despedindo. Aleluia. Me despedindo. Para onde eu vou? Vocês não podem ir agora. Pedro disse, Senhor, o efeito colateral de quem ouve alguém dizer, estou indo embora. Estou indo embora. Vivemos num tempo onde a gente quer viver vida longa, com direito que tudo que a medicina oferece legal. Mas tem coisa que as pessoas sabem que Jesus vai levar. Conheço gente que diz assim, prepara o dinheiro, aqui está o dinheiro do enterro.
Vai primeiro ele, depois eu. Tá aqui o dinheiro. Isso é intimidade. Isso é certeza. A certeza para onde vai. Tão íntimo com o papai que o papai diz que vai guardar a pessoa. Meu Deus, que coisa séria. Hoje não. Qualquer coisa, tá tudo bem. Sangue de Jesus tem poder. Vou orar para Deus repreender todo o mal. Jesus disse, olha, para onde eu vou? Não pode ir comigo. É só um tempinho que nós temos juntos. Estamos juntos, só tem um tempinho. Só um tempinho, viu? Aproveita o tempinho. É só um tempinho. Aproveita o tempinho. Jesus provoca um efeito colateral nos discípulos. Pedro disse, Senhor, para onde tu vai que eu não posso ir? Para onde estamos acostumados todos os dias juntos? Para onde o Senhor vai que eu não posso ir? O outro diz, Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai, como é que eu conheço o caminho? O outro tem outro efeito colateral, diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, todo tempo convosco. E ainda não viste o Pai? Porque eu e o Pai somos um. Oh, aleluia! Só um pouquinho mais de tempo e ele percebe a tristeza dos discípulos. E a mensagem é, não se turbe o vosso coração, não se entristeça. Nenhuma palavra que Jesus diz é suficiente para arrancar a tristeza dos discípulos. Está chegando a sua partida. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Eu vou preparar lugar, mas eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. E Jesus sai daquele cenário para ser preso, julgado em 3 instâncias civil e 3 instâncias na religiosa. O escárnio toma conta do ambiente. Bate em Jesus, profetiza. Diz quem te bateu. Cospe em Jesus, bate em Jesus. E aí eu pergunto, que glória é essa que João viu? Que glória é essa que João viu? Jesus sendo julgado, torturado, vituperado, ridicularizado. Profetiza, diz quem foi que te bateu. Um sacerdote ainda rasga as vestes sacerdotais dizendo, terminou aqui, se cumpriu aqui. Jesus agora é julgado, sentenciado à morte e leva Jesus para a cruz. Mas aquele que é o caminho, a verdade e a vida, é o que falou a verdade. Se eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Aleluia. Todo mundo morre. Foi constatado que ele estava morto. Mas ressuscitou. Ressuscitou. E voltou para conversar com os discípulos. Enquanto vai chorando. Conversando com o outro. Abatido, triste. Porque nenhuma palavra alegrou o coração dos discípulos. Jesus se aproxima e diz, o que vocês estão conversando? O que vocês estão conversando? Estão falando sobre o quê? Sobre quem? Aleluia! Tu és o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu? Naquela época não tinha as mídias, né? Mas é no partir do pão que eles identificaram que Jesus havia ressuscitado. Eu conheço essa voz. O coração está queimando. Eu conheço essa voz. Eu conheço esse jeito de partir o pão. Eu conheço. Voltaram para comentar, para comunicar que Jesus havia ressuscitado. Jesus chega onde ele está e sopra o Espírito Santo e vimos a sua glória. Quem é esse que entra sem precisar de porta? Quem é esse? É Jesus, aquele que ressuscitou. E João tinha razão de dizer,
o seu evangelho começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, aleluia. No princípio era a palavra, haja. E ele disse: as minhas palavras, a minha palavra não vai passar. Passa céu, passa terra, mas a palavra permanece. A palavra permanece. Aquele que não mente está aqui nesta manhã, início de tarde. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu retorno. Não se turbe o vosso coração. Ressuscitou. A mensagem é: vá para Galileia. A Galileia. A Galileia dos revoltosos. A Galileia daqueles que gostam de rebelião. Aqueles que querem liberdade. Vá para Galileia. A Galileia dos gentios. A Galileia das multidões. Vá para Galileia. Porque na Galileia vai ter alguém esperando com pão e peixe para você se alimentar. Quando está tudo terminado. Que desilusão. Que frustração, eu esperava uma coisa e foi outra. Mas tem aquele que ressuscitou dizendo: tem pão e tem peixe. Senta e te alimenta. Aleluia! E resolve com Pedro a sua diferença. Pedro, tu me ama, Pedro? Para ver a glória, precisa perdoar, precisa se ajustar. Pedro, tu me ama, Pedro? Pedro, você me ama, Jesus. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Vai fazer a minha obra? Vou. Eu vou. Eu vou. Labaia, chefe. Vai fazer a minha obra. Eu vou te dar saúde. Vai fazer a minha. Eu vou. Obrigado. Eu vou te dar, mas tu vai falar o que eu mandar você falar? Você vai fazer o que eu estou mandando você fazer? Eu vou. Prisão lhe espera. Traição lhe espera. A morte lhe espera. Mas eu vou. Nenhum deles disse assim: Jesus, eu não vou não. Nenhum deles, Jacira, jogou a credencial assim, aqui ó. No mundo tereis aflições. Ninguém foi embora. Ninguém foi embora. Porque eles viram a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus. O Deus homem, andando com os homens, comendo com os homens, ensinando aos homens. Eu e o Pai somos um. Eu trabalho e Ele trabalha junto comigo. Porque uma comida eu tenho para comer. Quer fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade é para a cruz. A vontade é passar pela morte. Por quê? Para que eu e você tenha direito à vida eterna. Galileia. Jesus conversa com os discípulos e vão caminhando. Aleluia. Vão caminhando. E Jesus começa esse assunto ao céu. Jesus começa a subir. Irmão, já pensou que coisa maravilhosa? Na tua frente você vê alguém sendo elevado ao céu. Já pensou que coisa maravilhosa? E ele foi tirado dos discípulos. Eu vou, mas eu volto. Quando eu chegar no Pai, eu vou enviar o Consolador. Ele vai enviar o Consolador, viu? Não vai ficar órfão. Tem um Consolador chegando e o Consolador veio. Ele chegou lá e o Consolador mora dentro de nós. E vimos a sua glória. Verdade pura. Não é só a cura, não é só a libertação, não é só voltar à vida, mas é alguém ser assunto ao céu, diante dos olhos deles, tão surpreso, oh, aleluia, olhando para o céu, olhando para as nuvens, que 2 anjos se colocam e dizem: varões galileus, igreja do Caetés, para onde estamos olhando?
O que é que nós estamos vendo? Varões Galileu. Esse mesmo Jesus que você viu subir, na mesma nuvem ele descerá. Ele vai para o céu, mas ele vai enviar o Consolador, não vai nos deixar órfãos. Todos os dias estou convosco, até a consumação dos séculos. Varões Galileu. Eles vieram dar testemunho daquele que foi assunto. Que coisa linda. Paulo, quando escreve, João, quando ele escreve, ele agora vai informar. E vimos a sua glória. Quem escreveu, viveu. Quem escreveu, comeu. Quem escreveu, andou. Quem escreveu, sentou junto ao lado, reclinou com a cabeça no... Quem escreveu tem autoridade para dizer: e vimos a sua glória. Confronta, porque na sua época, os deuses eram os homens que morriam em sacrifício pelos deuses. Não Deus enviar seu filho para morrer pelo humano. Isso é o contraditório, irmãos. Ele vem como sacrifício para morrer em morte de cruz por mim e por você. Somos responsáveis pela morte de Jesus, é isso mesmo? Um silêncio, né? Porque se você bater com um carro e matar alguém, você é responsável pela morte de alguém. Então alguém se entrega por sua causa e morre. E você fica assim de braço cruzado. Quem foi isso? Eu tenho responsabilidade. Temos responsabilidade. Alguém morreu por nós. E não foi uma pessoa simples. Foi um nobre que deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, para ser humilhado, desprezado, apanhou. Morreu por mim e por você. Somos responsáveis, somos culpados. Mas ele tomou a culpa que estava sobre mim e você e disse: livre, liberto. Eu compro a dívida, eu pago a dívida. E vimos a sua glória. Por isso que João, quando ele tem uma intimidade, ele vê uma porta aberta no céu. Eu posso abrir uma porta para você. Agora no céu, só Deus abre porta. Só Ele chama quem tem ouvido para ouvir e condição de compartilhar as intimidades. E vimos a sua glória. Que Deus continue nos abençoando, nos dando condições de viver essa glória. De viver a glória de Deus, vendo prodígios, milagres, mas tendo convicção de que ele disse para os discípulos, para confortar os discípulos: eu vou, mas eu volto. Não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar o lugar, mas eu vou voltar. Que Deus continue abençoando a sua igreja. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.